No vídeo de hoje eu vou falar sobre um filme da Netflix que estreou pela Netflix de maneira exclusiva e que muita gente anda recomendando e falando sobre esse filme, então eu decidi compartilhar as minhas reflexões e a minha crítica sobre ele, e esse filme é o Eu Me Importo, ou I Care A Lot. Eu Me Importo é um filme do diretor Jay Blakeson. Ele, pelo visto, é a primeira história original que ele está levando ao cinema, onde ele escreveu, produziu e também dirigiu o filme com personagens originais. Apesar da história parecer ser baseada em algum fato real, ela não é. E a história é a seguinte: a gente acompanha a vida de Marla, que é uma mulher branca lá nos seus 30 e poucos anos, que aspira à riqueza, e a maneira mais efetiva que ela encontra para chegar nesse objetivo é dando golpe em idosos. A Marla, ela faz parte de uma espécie de esquema onde ela consegue pegar idosos que não têm tanta atenção assim da família, ou até mesmo tem, mas ela consegue emitir atestados e certificados de que aquela pessoa não consegue mais viver por conta própria, portanto necessitaria de um cuidado especial em uma clínica ou então em uma casa de repouso. E o que ela faz? Ela vira a curadora legal desses idosos, o que significa que, além de cuidar das necessidades básicas e de vida daquelas pessoas, ela também tem direito a cuidar e gerenciar os bens dessas pessoas. Só que no caso da Marla, ela não faz isso de bom coração e ela não faz isso porque gosta. Ela tem literalmente uma empresa dedicada a monitorar e avaliar vários idosos que seriam perfis perfeitos para que ela assuma o caso. E um belo dia ela recebe uma ligação de uma médica que aparentemente tem algum tipo de ligação com esse esquema. E ela recebe uma ligação falando de uma certa idosa que tem muito dinheiro, e essa idosa é sozinha, ou seja, os riscos da Marla ter algum problema no futuro com ela seriam mínimos. Então Marla vai lá, consegue falar com o juiz, pega uma ação e consegue colocar essa senhora em um local lá de repouso para idosos. E o que ela não sabe, porém, é que, na verdade, essa idosa não é sozinha e muito menos inofensiva. Ela é muito ajudada pela Fran, que é interpretada pela Eiza Gonzalez, e a Marla é interpretada pela Rosamund Pike, que é, sim, a garota exemplar, a famosa garota exemplar. E mais tarde eu vou falar um pouco sobre como essa personagem dela, a Marla, se conecta muito com a Amy do filme Garota Exemplar. Marla e Fran têm uma relação amorosa, e essa relação me parece muito narcisista, tanto de uma parte quanto de outra, porque na verdade a personagem é uma narcisista plena. O filme, em diversos momentos, faz questão de mostrar pra gente várias situações onde Marla parece se importar só com ela mesma. Primeiro, ela cultua muito a própria imagem. Você vê que ela tem um cabelo cortado de uma maneira super precisa, o cabelo tá sempre lindo, ela se veste de uma maneira muito elegante e muito boa. Ela sempre frequenta lugares bons, ela tem um bom carro, ela é uma pessoa que quer ser high society, e de fato ela é. E isso denota para ela um aumento no seu ego gigante. Em algumas cenas é possível perceber a satisfação da personagem quando ela tá falando com alguém que ela percebe que tem dinheiro, quando ela vê algum caso onde ela vê que ela consegue ter um ganho pessoal ali. Você vê também o cinismo que essa pessoa, na verdade, que esse tipo de pessoa consegue utilizar para chegar nos seus objetivos. A forma como Marla consegue distorcer, manipular os discursos a seu favor, principalmente em frente ao juiz, para poder conseguir a curatela desses idosos, é incrível. E Fran, apesar de não ser a pessoa que está ali na frente, ela não fala, ela consegue ajudar a Marla em toda essa parte burocrática e de pesquisa de histórico. E essa idosa específica que elas escolhem é a Fran, que percebe que tem algo de errado ali. E aí entra um ator maravilhoso no filme, que é o Peter Dinklage. Na verdade, eu falei errado, é Peter Dinklage. Ele é famoso pela série Game of Thrones, enfim, e ele interpreta o Roman, e o Roman é um personagem bem intrigante. Ele é introduzido no começo do filme, e justamente quando ele é introduzido que o filme começa a mudar muito de cara e de
caráter, fica ciente de tudo o que está acontecendo. E aí começa um verdadeiro jogo de gato e rato entre ela, a Fran, ele e, querendo ou não, envolvendo essa senhora, que é, digamos assim, o prêmio tanto para um quanto para outro. O filme começa com a narração da própria personagem Marla falando que nesse mundo onde a gente vive não dá para ser justo e que, enfim, ela vai correr atrás do dela, nem que ela tenha que enfrentar consequências extremas para isso, etc e tal. E todo esse filme, durante essas partes em que ela está falando e até a introdução desse personagem, ele tem um ritmo muito excêntrico e ao mesmo tempo muito rápido e dinâmico. E você realmente acredita na parte cômica da coisa, porque o filme, na verdade, está categorizado como uma comédia e suspense e tragicomédia, que o filme vai seguindo uma linha bem reta nesse sentido, em introduzir as personagens de maneira rápida e rapidamente você consegue identificar mais ou menos a personalidade de cada uma. Isso também é por conta da ótima atuação, mais uma vez, da Rosamund em um papel, novamente, de uma vilã. E o que acontece é que depois que o personagem é introduzido, o filme começa a virar um filme de investigação e adrenalina, aventura. Às vezes parece um filme de suspense também, e parece para mim que ficou uma coisa indecisa. É como se o diretor não conseguisse mais decidir qual tipo de história que ele quer contar. E a figura principal do filme, no começo, que é introduzida, simplesmente se perde. A mãe lá do rapaz, ela fica completamente perdida e ofuscada no meio da história. O filme no começo coloca uma expectativa na pessoa dela, então você acredita que ela também tem alguma coisa a ver com essa coisa de máfia, ou até mesmo que ela pode ser uma pessoa diferente, né? Que pode haver conteúdo ali, mas o filme abandona completamente a personagem. Isso. Outro ponto fraquíssimo é que no meio disso tudo que está acontecendo, dessa adrenalina, perseguição que fica rolando entre os dois, né? Os dois narcisistas, na verdade é difícil achar um personagem que não seja nesse filme. No meio desse jogo todo, muitas coisas começam a acontecer no sentido de agressões uns aos outros, eles começam a se agredir e isso tudo começa a ficar muito fora da realidade. Existem alguns filmes, principalmente nesse gênero de tragicomédia, que tem toda essa questão desse humor que puxa para um humor sádico, onde você meio que não ri, não é para você rir exatamente da desgraça que está acontecendo, mas é para você sentir uma ironia. E I Care a Lot tenta fazer isso em diversos momentos, principalmente durante essa jornada que é a principal do filme, mas eu acho que ele falha devido à falta de plausibilidade das situações que começam a acontecer. Uma dessas situações que me incomoda particularmente é um determinado momento em que Marla acaba sendo jogada num carro, enfim, dentro da água, e ela consegue escapar facilmente. O telespectador, você fica assim, naquela ansiedade, por incrível que pareça, que nada aconteça com ela, apesar dela ser uma pessoa de moral extremamente duvidosa, mas é tão fora da realidade que ela consiga escapar. Entende? E esse tipo de situação começa a se repetir demais dentro de uma narrativa que no começo parece muito alinhada à realidade, porque na verdade esse tipo de golpe em idosos, principalmente nos Estados Unidos, anda ocorrendo com bastante frequência. É uma realidade que está acontecendo ali, inegável essa realidade, só que a partir do momento que você escolhe colocar esse tipo de questão em um filme, ao mesmo tempo abordar uma história de fundo que venha a ser a principal, que tem a ver com essa questão da máfia e tem a ver com essa questão de você não esperar sempre, mesmo sendo muito bem preparada, aquilo que outras pessoas como você podem fazer com a sua pessoa, apesar de tudo isso, não consegue segurar. É como se o filme não conseguisse fazer um link bom entre essas duas narrativas principais, que em vários momentos existem muitas cenas que poderiam ter sido cortadas, que são desnecessárias. Alguns exemplos, cenas onde ela está na academia, que você fica, certo, eu já entendi que ela é uma pessoa que cultua o próprio corpo e que é uma narcisista. Ou como várias cenas que mostram, por outro lado, o personagem Roman, que é o cara da máfia, fazendo mais ou menos a mesma coisa. Ele fica tomando chás gelados e se exercita e tal. E eu acho muito desnecessário essas cenas se repetirem tanto, porque na verdade a gente consegue entender
não precisa subestimar o telespectador, ele consegue compreender que são pessoas doentias. Para mim, o segundo maior defeito em relação à construção de personagem desse filme, depois da senhora, que é interpretada pela Diane Lath, inclusive, que é uma grande atriz e teve sim um potencial desperdiçado, é o caso da Eiza González, que também é uma atriz que tem muito a oferecer, e ela interpreta a Fran, e a Fran é meramente um objeto de narrativa, é um acessório para a narrativa acontecer. Ela é a única coisa que chega perto de abalar a mente de Marla em relação à afetividade, e basicamente é isso, ela existe para isso. O que é algo muito triste, porque é uma personagem que poderia ter um papel extremamente importante, porque ela se mostra muito sagaz no começo do filme, e isso não acontece durante o restante da trama. Rosamund Pike, ela, desde que interpretou a Amy com Garota Exemplar, que recebeu diversas indicações e aclamações em forma de premiação, ela vem selecionando os papéis dela com maior cuidado. Eu creio que ela selecionou fazer parte desse projeto porque é outra personagem feminina com esse aspecto vilanesco, mas que ao mesmo tempo a gente consegue sentir um nível de empatia. Ela decidiu interpretar esse tipo de pessoa novamente porque realmente é um desafio e é algo que ela faz muito bem. Inclusive, para mim, a melhor parte do filme, disparado, é ela. A personagem da Marla parece que levou tanto tempo para ser podada que acabou ofuscando todos os outros, inclusive sofrendo de um problema de grandeza, porque a Marla toma muito tempo da tela e ela acaba tendo certos monólogos para denotar novamente a sua personalidade altamente narcisista, que chegam a ser muito pedantes. Parece que o diretor quer a todo custo que você entenda que ela é uma mulher fria e sagaz. E a Rosamund consegue fazer com que você sinta isso e você fica com um sentimento dúbio. Eu gosto mesmo disso, dessa obra, porque ela atua muito bem e consegue entrar na pele dessa personagem de maneira muito boa. Ou será que, apesar de tudo isso, esse filme está começando a entrar num ciclo vicioso e está começando a ficar repetitivo e desinteressante? É essa a dúvida que eu tô até agora. Então eu não posso dizer que é um filme bom ou ruim, porque eu sinceramente ainda não sei. Eu ainda estou processando na minha cabeça. E o final do filme, que eu não vou spoiler, vem sendo aí bastante falado e questionado até, mas para mim foi até um final mais fechado do que se fosse de outra maneira, na minha opinião. Apesar de eu achar fraco, eu acho que durante o desenvolvimento poderiam ter mais indicativos de um final, como o que foi escolhido. A cinematografia e direção de arte desse filme me pegaram de um jeito muito bom. Eu gostei bastante. Em nenhum momento eu duvidei das escolhas que foram feitas em relação a isso, diferente da trama em si. Eu gostei muito da cinematografia especificamente. Gostei muito das escolhas que fizeram em relação à fotografia também. Eu gostei também da trilha sonora. Existe uma trilha sonora que em alguns momentos ela fica ali durante momentos de êxtase, né, na trama, e ela lembra muito batidas dos anos 80 e combina completamente com toda a estética que está sendo criada ali. Então ficou um casamento muito bonito dessa parte da música com a fotografia, com a cinematografia e com a direção de arte. O figurino também muito bom, de parabéns, principalmente para a personagem Marla e para todos os outros também. Basicamente é isso. É um filme que até agora está na dúvida, me deixou na dúvida. Se tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu daria, no momento que eu estou, depois de ter assistido, eu daria um bom 5,5. Mas um 5,5 legal, não um 5,5 ruim.